coisa. Em relação à entrevista do prefeito, eu já visto que foi várias colocações, eu acho que tem algumas que a gente tem que destacar aqui e levar a público a real situação. Ontem eu falei um pouco, hoje eu vou falar mais alguma questão, porque eu acho que teve algum assim, sentido no desmerecimento da competência do Legislativo. A pergunta foi feita ao prefeito, pelo Rinaldo Costa, a respeito de uma possível visita do atual prefeito para o ex-prefeito, né, Felipe. E, na ocasião, o Rinaldo, até em tom de, sim, uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, né, mas assim, descontraído, até brincou falando que se o prefeito tinha ido lá para pedir informações, para ensinar como ser prefeito, essas coisas, e o atual prefeito também levou na elegância, né, entendeu a pergunta, mas eu gostaria de abrir aspas nas palavras que ele fez para mim depois fazer um comentário. Que ele foi na residência do ex-prefeito pedir a ele para que ele conversasse com os vereadores da sua base e convencê-los a votar a favor da venda dos imóveis, senão iria processá-lo. E como ele não convenceu os vereadores, ele processou o ex-prefeito. Fecha aspas. São palavras do prefeito, do atual prefeito. Eu fiquei chocado na hora, porque, primeiramente, se o ex-prefeito cometeu um ato errôneo, com certeza o prefeito tem o dever de processá-lo, de denunciá-lo, doa quem doer. Agora, e no prefeito pedir para que nós votarmos a favor dele, senão ele processa, no sentido de tomar lá da cá, e eu acho que, pelo menos eu posso dizer por mim, que eu fui eleito, com certeza as pessoas contam para mim. Eu acho que tem pessoa que eu tenho competência para discernir o que é certo e o que é errado, e não precisa de ex-prefeito vir me colocar, porque senão toda vez que a gente for votar uma coisa, será que eu tenho que ir no ex-prefeito perguntar a ele? Não sei a posição dos demais vereadores, mas eu fiquei meio, falei, ué, o que é isso? Nós estamos passando por uma situação no Brasil, justamente é isso, para parar com esse toma lá da cá. Ah, você fez isso, então se você não fizer isso para mim, eu vou te processar, que não sei o quê. Para aí, gente, isso aqui é um legislativo, nós estamos no século XXI. Aí, e ele ainda fala isso para centenas de pessoas ouvirem, até milhares, né, porque tem a internet e outras coisas, né, milhares, né. Então, assim, eu falei, mas peraí, mas será que nós não temos competência? E isso eu estou englobando todos os vereadores, porque se ele pensa de nós, com certeza deve pensar também na base dele, que não tem competência. Então, assim, eu fiquei chocado. Então, gostaria mais uma vez, né, que nós refletíssemos, né, essa situação que o prefeito, às vezes, coloca a gente, no sentido de querer que o ex-prefeito, gente, venha convencer nós para nós poder votar a favor para vender imóvel, vender as coisas. Não, gente, é simples demais, é só ele ou alguém da sua confiança da prefeitura, vem aqui à Câmara conversar com a gente, explicar o projeto, como já foi dito aqui, vem aqui no poder de convencimento, mostrar o que é a verdade do projeto, que com certeza nós vamos saber se é certo ou errado, muito mais fácil fazer. Agora aí, fazer isso, podemos dizer, numa surdina, num escondido, para querer convencer a gente, certo? Eu fiquei surpreso, tanto que eu fiquei surpreso, porque eu nem sabia dessa conversa. Eu acho que queria até dizer que o ex-prefeito teve a humildade de nem tocar no assunto sobre isso, porque com certeza ele ia ter a resposta à altura. Então, assim, porque eu acho que a gente foi eleito com essa competência. Então, eu queria deixar essas palavras também aqui para refletir, porque eu acho que a gente não pode chegar numa rádio e falar uma coisa dessa, porque se ele processou, beleza. Se ele estava achando que tinha que ser processado, que esclareça também o porquê foi o processo, conta o caso de o que foi o ato, que aí a gente vai até também procurar saber se isso é verdade mesmo ou se é mentira. Véio. Agora, simplesmente chegar e falar isso, eu fiquei constrangido com essas palavras e profundamente chocado, né?
porque de onde tiram essas coisas, gente? Então, assim, essas eram as minhas palavras a princípio, e também a respeito do requerimento que foi lido aqui agora, do Centro de Convivência. Até o Carlos fez a pergunta na sessão, acho que foi na anterior. Realmente lá tem um projeto, só porque a gente não pode fazer até 60 mil. E as pessoas que hoje comandam o Centro de Convivência chegou até a mim, pedindo inclusive até para o prefeito, se poderia passar uns 80. Aí a gente conversando hoje com o Júnior, ele conversou com o pessoal lá, parece que eles vão fazer um de 80 e vai enviar para a gente poder estar dando a providência, né, e analisando, com certeza será aprovado. Então, assim, mas hoje poderia já fazer, se fosse até 60, para não ter que fazer um novo no final do ano, já faz um agora. Essas eram as minhas palavras. Alguém que quer fazer mais uso da palavra? Zé, eu só posso falar? Só que esse negócio aí, eu estava lá na entrevista. O senhor ouviu, mas eu também estava lá. Não está bem claro o que ele falou aí não, porque ele falou para o ex-prefeito que isso era para poder, esses projetos contratar, para terminar as obras, falar para a bancária, para terminar as obras, não está acabada. Se foi dito aí, que senão ele ia tomar as providências. Não tomou. Não acresce, Sim, pode completar. Eu só gostaria de dizer, quando eu disse abre aspas, é porque eu copiei exatamente da forma que foi dito. Inclusive eu tenho a sessão gravada aqui, está no pendrive. Eu sentei, copiei todinho o que ele disse. Eu não aumentei nem tirei palavra de nada. Por isso que eu disse abre aspas. Realmente ele colocou antes, né, que ele falou que era para concluir as obras, etc e tal. Só que aí ele falou que, aí foi quando o Rinaldo perguntou ele dessa visita, antes eu estava contando das obras. E nessa visita ele falou exatamente essas coisas. Então, assim, eu tirei exatamente, sem aumentar nenhuma linha, nenhuma vírgula do que foi dito. Por isso que eu disse antes, abre aspas, não é palavra minha, foi ele que disse. Então, assim, realmente ele comentou também que era para esse tipo de coisa. Só que ele falou que se nós não votássemos, ele ia processar, inclusive ele falou assim, e eu processei ele. Está do mesmo jeitinho que ele falou, eu copiei, tanto quanto eu li, como se fosse ele que estava falando aqui. Então, assim, é uma coisa que não é eu que estou falando, foi ele que falou e está gravado. Se vocês quiserem depois, a gente pode até passar aqui o áudio aqui para vocês verem que é do jeitinho que eu escrevi aqui. Fiquei, parei, escrevi, não tirei nenhum ponto nem vírgula das palavras. Mas alguém quer fazer uso da palavra? Simplesmente, eu não ia fazer referência também a esse assunto. Para mim, é página virada, mas quando cita o nome, inclusive eu fui contemplado, um vereador que foi citado nessa entrevista lá, eu me senti foi engrandecido ao relatar que eu sou um vereador que não vou na prefeitura. Eu sinto me engrandecido pelo seguinte, pela falta de credibilidade, pela postura das pessoas quando elas falam uma coisa de um jeito, depois agem de maneira diferente do que falam. Então me sinto contemplado, honrado de não ter. E também meu lugar não é na prefeitura, meu lugar é aqui na Câmara, tanto é que a minha assiduidade aqui é 100%. Então eu falo tranquilo, eu não, se foi com maldade ou malícia, para mim não me interessa, para minha página virada, só que eu queria deixar que fique registrado que o meu lugar de trabalho é na Câmara e eu procuro desempenhar o meu papel com afinco. E também esse negócio de processo, tanto um dos maiores desgastes que esse governo teve, no ministro, foi processar todas as pessoas que manifestaram contra o seu pensamento. O processo não vira nada se você não tiver fundamentação. Chantagem, isso aí é bobeira, é perda de tempo. Então eu acho que tem tantas coisas para cuidar. O município está demandando muitas coisas precárias para tomar conta e está procurando essa briga. O que eu falo, eu costumo falar com fundamentação, eu não costumo falar invenção não. E eu ouço a população, as demandas, e essa questão aí para mim não me diminui. Se a intenção foi diminuir, eu acho que eu fiz foi engrandecer pelo fato de eu não ir na prefeitura. Seguinte, o Poder Executivo Legislativo está
para mim, tô ficando até com vergonha já de ser um vereador. É uma brigaiada do Poder Legislativo, o povo, quem toma prejuízo é o povo. O povo não quer saber de briga legislativa executiva, quer saber obra, é trabalhar o povo. A briga legislativa executiva, isso para mim, isso é baixaria. Como você falou do legislativo, como eu sou representante como presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta ao novo vereador. Se algum dia aqui você viu eu falando alguma coisa de briga com o executivo, alguma coisa nesse sentido. A única coisa que eu faço aqui, desde o dia que eu entrei aqui, é legislar e ser vereador, e cobrar as coisas que é o nosso papel. Você nunca viu eu falando de coisas vulgares, coisas que não têm sentido, igual vocês estão falando aí dessa caminhonete, famosa caminhonete. Isso aí estão provando que está errado. Isso não é brigar com o executivo, isso é cobrar e fazer o papel do vereador. Você entendeu? Eu nunca interferi no executivo, ele faz lá o trabalho dele, igual ele mesmo falou lá na Câmara. Os vereadores legislam, vai fazer o papel dele, deixa eu fazer o meu executar. Então, cada um na sua situação. Eu não vejo hora nenhuma briga do legislativo com o executivo. Eu vejo divergência de ideias e cobrança de algumas opiniões. Então, eu não penso assim, como se fosse briga. Foi até bom você falar em PTU, eu até ia deixar para frente. Presidente, eu quero pedir para me retirar, que eu tenho um compromisso agora 8 horas. Esse debate vai entrar, eu quero retirar, que eu tenho um compromisso agora 8 horas. Eu vou consultar aqui, Ju, confesso que eu não tenho, essa... Pode ser retirado, não tem problema nenhum, né? Assim, eu confesso que eu não... Como nunca teve esse pedido aqui, eu dando... Com certeza, vereador, fica à vontade. Esse debate você já vai decorar. Tranquilo. Vereador, foi até bom você falar do IPTU, que foi um assunto até razoável, que também foi falado pelo prefeito lá na rádio, coisa que eu nem ia falar isso. É que ele teve até, agora uma notícia boa, que não sei o que e tal. Aí eu queria até passar para os novos vereadores, que talvez não estão acompanhando o caso. Inclusive, você sempre me pergunta, e a última questão a gente não passou para vocês, porque a gente estava esperando a decisão do juiz aqui. Nós ganhamos lá, o desembargador deu voto favorável para a gente, derrubou a liminar hoje do prefeito. O prefeito hoje está proibido de cobrar o IPTU em 2018, certo? Aquele que ele fez por decreto, certo? Hoje ele está proibido. O que acontece hoje? O processo devolveu para o juiz aqui, o juiz já pediu manifestação do Ministério Público, o Ministério Público que na época fez a manifestação a favor do Legislativo, certo? Provavelmente, a gente não sabe se vai mudar de ideia, a gente não pode falar em nome dele, vai acompanhar o mesmo voto que ele fez no tal, e o juiz agora aqui vai julgar o mérito. Porque agora que o juiz, como eu falei para você naquela época, agora que o juiz aqui vai olhar o objeto da denúncia, né, olhar o projeto como um todo, e vai ler e vai dar andamento. Aí o que pode acontecer? Ele dá o ganho de causa para a Câmara, que tudo pode ser indicado por isso, pelo fato de ter sido um desembargador que julgou que é a instância superior, ou também ele pode falar, não, a Câmara, a Prefeitura estava com a razão. Só que aí não cabe ainda, depois recorre e vai para esse mesmo desembargador julgar, ou seja, você acha que depois ele vai mudar de ideia, uma coisa que ele deu um parecer hoje de um jeito, daqui 2 meses ele muda de ideia? Eu acho que eu não sei. Então, assim, tudo caminha para provar que o Legislativo agiu de boa fé, ou seja, o ato do prefeito foi, infelizmente, arbitrário, ou seja, ele fez um decreto que não cabia naquela época aquele decreto. Só para você ver que, nesse sentido, nós não estamos obrigando com o Executivo, pelo contrário, estamos brigando em prol do povo, igual você fala sempre, isso é do lado do povo, que é mando para o povo, então, para provar para você que cobraram irregularmente. Vereador Thaís, quer falar? Não, eu queria falar, mas a minha palavra eu gostaria de deixar para uma hora oportuna, que eu acho que todos os vereadores precisavam escutar. Então, como teve a ausência propositalmente no meu ponto de vista, então oportunamente eu falarei. E também dizer também que a questão
nós estamos aqui não é para votar projeto, não, para votar todo projeto vem do prefeito aqui, não precisa nós nem ter as comissões, já chega aqui, já analisamos direto. Então nós estamos, a questão do IPTU, nós vimos que estava em desacordo com o regimento, com a lei, com a correção do IPCA. Aí só porque, para evitar uma briguinha, vamos votar a favor? Com esse critério, com esse carinho que nós estamos tendo a olhar os projetos, estão sendo criticados. Agora imagina se a gente tivesse liberação geral de todos os projetos que chegam aqui. Então, eu acredito que primeiramente tem que conhecer o que está votando para depois manifestar. Por causa do aquele dia que nós chamou o advogado da Câmara, o contador da Câmara, eles falaram assim, pode votar nesse projeto. Tá certo, todo mundo não entende. Só porque você está confundindo os projetos. Esse que você está falando foi do final do ano passado, que eles aumentou além da base e nós achamos que não seria aquele correto. E eu estou dizendo daquele outro que teve a liminar, etc. E tal, que foi o decreto, exatamente. Você está falando do outro que você achava que poderia. Só porque mais um motivo que nós vamos estar certos de não ter aprovado, sabe por quê? Se nós aprovamos esse agora, ele ia aumentar com a base daquele que estava em litígio, que estava não, estava lá com a ABC, sob juros ainda, entendeu? Aí se a gente vota, o que aconteceria? Tem que devolver o aumento desse e do outro que ele aumentou, porque ele cobrou errado, porque a base de cálculo não podia ser essa agora. Entendeu? Por isso que nós aguardamos, que nós falamos na época, vamos aguardar primeiro resolver aquilo, para poder depois agora resolver isso. Porque só porque nesse agora, viu, ele pode fazer o decreto agora, conforme a lei orgânica, aumentando o índice do IPCA sem problema nenhum. Só porque na época ele fez o decreto, foi aumentando de 6, 7 anos passados. Esse foi o problema. Ele não podia. Você entendeu? 2018, né? Exato, 2018, 2017 para 2018 para 2019, que foi o que nós fizemos, que não votamos, porque nós achávamos que não poderia, porque tinha que esperar julgar aquele passado, senão aí ia ser mais outro problema.